questionar a ciência. A ciência é feita por homens. Homens erram ou não. Vou pesquisar sobre o assunto, porque quem sou eu para questionar a ciência? E aí eu resolvi pesquisar sobre o assunto. Nessas pesquisas eu vi muita coisa estranha acontecendo, boa parte delas em relação a fatos de casos graves que atingem pessoas, mas estão sendo ignorados pela ciência ou por quem comanda a ciência. E isso eu achei no mínimo estranho. Deve ter alguém mais apto do que eu, cientista, que questione a ciência. Eu vi várias pessoas aí nas redes sociais, vários médicos falando sobre, e quando eu falo questionar a ciência, não é ser contra, é justamente você questionar alguns casos que estão sendo ignorados, porque a questão da ciência é salvar todas as vidas, não só salvar algumas vidas que têm alguns requisitos. A gente já viu que as vidas que foram salvas durante a Segunda Guerra Mundial, outra parte foi aniquilada simplesmente porque era tratada como o lado doente da situação. Pensando em tudo isso, eu falei, vou pesquisar sobre. E eu encontrei um cara, Karl Popper, um filósofo científico, né, considerado hoje um dos maiores, mas que você não ouve muito falar dele. Eu falei, talvez esse cara tenha a resposta para pelo menos uma das perguntas que veio à tona em mim. Qual é a autoridade da ciência nisso tudo? Porque não importa o que você fale, você vai ser taxado de negacionista. Mas e aqueles casos de pessoas que estão tendo efeitos colaterais que são ignorados? Quem ignora isso? A mídia, governos, grandes instituições, e elas não são taxadas de negacionista. Mas não é negacionista quem vê a vacina funcionando de uma forma errada e ignora esse fato, simplesmente porque ela quer estar do lado da ciência. Mas será que você aí está realmente do lado da ciência ou você está do lado da mídia? E quando eu falo a mídia, porque a mídia vem de média, a média da informação que você recebe. Porque hoje a gente vive muito dentro de bolhas, e até eu ter a doença, eu estava dentro de uma bolha. E essa bolha fazia eu pensar de uma determinada forma. E qualquer outra coisa que fosse fora disso me incomodava. Mas quem sou eu para ficar me expressando por aí? E eu percebi que é um comportamento parecido ao que aconteceu na política do Brasil há algum tempo atrás. Todo mundo que pensava diferente era taxado como ista. E no final, de alguma forma, criando uma espiral dos silêncios para outra metade da população que está sofrendo tudo isso. E aí, nessa minha pesquisa, eu pesquisei páginas de Facebook, onde pessoas dão seus relatos sobre os fatos. Eu falei, não é possível que toda essa quantidade de pessoas entram em uma página para ficar mentindo ou inventando casos, que muitas vezes são textos grandes, onde elas contam a sua história, simplesmente para perder aquele tempo. E aí elas ficam anônimas, porque existe um shadow ban em qualquer coisa que seja relacionada a picadinha. Eu falei, aí eu me questionei por que essas páginas não são divulgadas, por que essas histórias dessas pessoas não vêm à tona, porque elas estão realmente num lado obscuro ali, por alguma força maior, seja das grandes empresas, dos donos das redes sociais, elas são excluídas. E aí eu comecei a pesquisar. Esse Cal já me colocou uma pulga atrás da orelha, porque um cara que chama Cal viveu ali entre os anos 1902 e 1994, ele teria grande chance de ser um seguidor de Karl Marx. Quando eu pesquisei, ele era, mas que depois de muito pouco tempo seguindo a ideologia marxista, ele começou a refutar mesmo, vivenciou. Então já vi, é uma pessoa que muda seu pensamento, assim como eu mudei. Pelo que eu pesquisei, eu achei interessante trazer essa informação porque é um filósofo cientista. Pesquisei sobre várias pessoas, vários médicos, a maioria da atualidade, mas não achei ninguém que fizesse esse questionamento no século passado, que foi muito próximo do nosso, há 20 anos aí. Passou pelas guerras, passou pelo nazismo, passou por fascismo, passou pelo comunismo. E aí esse cara chamou a atenção. Falei, vou ler sobre ele. E eu percebi que hoje ele é um dos principais filósofos científicos. Estudou ciências, matemática, filosofia, ou seja, é uma pessoa que tem aí o background muito melhor do que qualquer aluno formado no período brasileiro de Paulo Freire.
Ele escreveu um livro chamado A Lógica da Descoberta Científica, em 1934, quando ele tinha 32 anos. E aí ele faz uma análise radical sobre o método científico e o progresso da ciência. E outras duas grandes obras que deram notoriedade internacional no campo mais voltado para a política, que hoje em dia é o que afeta mais as pessoas devido à ideologia e tudo isso que vem por trás, já moldando e fazendo a revolução cultural há anos, foram A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, publicada também ali no final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945 e tudo mais, e A Miséria do Historicismo de 1957, ou seja, o cara já estava ativo há muito tempo. E ele também criticou a filosofia analítica, dizendo que nós temos que nos preocupar mais com a verificação das teorias do que com o significado das palavras. E isso me chamou bastante atenção. Ele também criticou bastante a escola de Frankfurt, que já é uma coisa que ele já vinha fazendo depois de ter feito parte ali do lado marxista. Ele começa a criticar porque ele entendia por dentro como funcionava toda a teoria marxista que envolveu a escola de Frankfurt e tudo mais. Mas aí a gente chega no ponto crucial desse vídeo. Ele descobriu dois grandes erros no método científico. E esses dois grandes erros acabam afetando e dando uma visão deturpada do que realmente acontece no processo científico e como ele se dá. E uma coisa interessante em uma das leituras que eu fiz foi a citação sobre cientistas devem ser honestos, profissionais, imparciais e livres de ideologia. Hoje em dia isso é praticamente impossível. A base dessa teoria é que o cientista fica lá observando determinados fatos que começam a acontecer repetitivamente dentro da realidade das pessoas, com uma certa regularidade. E aí eles continuam observando e observando, e seguindo essa linha de pensamento, a repetição comprovada vai provar a teoria, que vira conhecimento científico, que supostamente é certo, seguro, verdadeiro, necessário, claro. Só que aí surge Karl Popper, que mostra que isso é falso, que segue na linha de que nós não podemos produzir conhecimento científico certo, seguro e verdadeiro, necessário e universal, observando fatos simplesmente repetitivos e particulares. Não é porque anoitece e amanhece todo dia no mesmo horário que sempre vai acontecer isso nos mesmos horários. Existem variações e algumas coisas podem afetar e gerar uma mudança nisso. Esse é só um exemplo. Ou seja, a indução não serve para produzir conhecimento científico, porque ela por si só não existe e não é garantida. Não é porque a gente só vê o urso polar branco naquela região onde a gente vive que não exista o urso marrom em outras regiões. O segundo grande problema do método é que a ciência começa com a observação. Para Popper, isso também é falso. Mas então, se a ciência não começa pela observação, por onde ela começa? Me perguntei. E ele falou uma coisa que faz sentido. A ciência começa pelo problema, uma falha ou hipótese de falha nessa repetição que acontece de falha nessa indução, que era algo repetitivo. Ele diz que esse problema pode ser prático ou teórico. Problemas práticos é quando acontece algo fora do comum e ninguém se dispôs a estudar ou pesquisar sobre ele. Ou seja, um problema no processo de análise e experimento científico. E aí me veio na mente, ou seja, qualquer problema, dúvida ou hipótese dentro desse processo de análise científica deveria ser estudado e não ignorado, como a gente vê com alguns casos. Trazendo isso para a atualidade, eu percebo que no escopo que a gente vê hoje em dia, alguns casos estão sendo sim ignorados pela ciência, ou pelos cientistas, ou pelas instituições que comandam a ciência no mundo. Como um exemplo atual, os efeitos colaterais são ignorados e tratados até como negacionismo, quando na verdade esses efeitos estão sendo ignorados e negados ou tratados como casos isolados. Ou seja, existe uma grande falha no processo, que não vamos entrar nos motivos, nos erros ou nos conflitos de interesse que geram esse erro, mas que não deveriam gerar porque se trata de ciência, de saúde, de medicina, de salvar vidas. Vamos falar dos problemas teóricos que ele cita aqui, ou seja, algo sobre a teoria que explica um determinado aspecto da realidade, mas eles acabam não se dando conta de algumas nuances desses aspectos da realidade. E aí os cientistas teriam que buscar tentar explicar essas mudanças. Mas aí que vem a questão, como eles vão tentar resolver esse problema, já que a ciência começa com um problema? Eles vão elaborar através da imaginação, de hipóteses, vai levar eles à observação de algumas coisas que talvez eles não estivessem
focando naquele momento, diversos motivos. Por exemplo, hoje eles têm que focar em trazer mais vacinas, mais resultado, e às vezes estão deixando de prestar atenção nas falhas que estão acontecendo no meio desse processo. E aí, depois da observação, vem a experiência, para tentar provar essa hipótese, se ela é verdadeira ou é falsa. Porém, vem um ponto interessante daqui para frente. E Popper diz que toda hipótese que pode ser falseada, ela é uma hipótese científica, desde que essa hipótese possa ser colocada à prova, através de observação, experiência, e assim a gente descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Não simplesmente alguém ignorá-la, e para a maioria das pessoas, tudo aquilo que elas desconhecem não pode entrar no debate público simplesmente porque elas desconhecem ou ignoram. E é aí que ele cria o critério da falsealidade ou de falseabilidade. Vamos pegar um exemplo que a maioria das pessoas gosta de usar muito hoje em dia. Digamos que alguém diz que a Terra é plana. Eu posso falsear isso, provando que se eu sair da Terra, for até a órbita e olhar ela de fora, eu vou ver o formato real da Terra. E assim constatar que a hipótese é verdadeira ou é falsa. Mas sem fazer a experiência, você não pode ignorar ou afirmar que a Terra é redonda ou não é. E aqui nós temos outro ponto muito importante na teoria de Popper. Por que ele enfoca tanto nessa questão da falseabilidade? Porque ele quer dizer pra gente que as teorias científicas não são verdades absolutas. E apenas um fato que aconteça diferente e confronte a teoria já é suficiente para derrubar essa teoria desde que ele seja experienciado. E ali, quando você pega essa visão macro, olha o que está acontecendo, traz esses problemas, faz a observação, faz a experiencialização e vê que algo realmente está errado, a gente se aproxima da realidade. Simplesmente ignorar um fato, casos que são ditos isolados, mas que estão acontecendo com maior frequência, não garante que essa teoria está correta. Mas se existe uma hipótese, ela é suficiente para derrubar a teoria ou forçar que os cientistas, desde que sejam honestos, independentes, imparciais, eles busquem entender esse novo problema e assim nos aproximar da realidade. E a experiência ela não vai servir para comprovar a teoria, mas para testar se a teoria é falsa ou verdadeira naquele momento, diante das informações e de tudo aquilo que temos naquele momento. E mesmo se mostrando verdadeira, com novos fatos que possam gerar hipótese de um novo problema nessa teoria, ela pode se tornar falsa. Milhares de teorias científicas já foram refutadas, foram mudadas, foram aperfeiçoadas de acordo com a realidade e as descobertas de cada momento. O que a gente não pode é ignorar algumas descobertas. E ele também fala que o trabalho científico ele pode e traz muitos erros ao longo da sua experiência. Porque ele é feito primeiro por homens, por equipamentos, por situações, por informações que a gente tem num determinado momento, mas que podem mudar e aumentar no decorrer de todo o processo. Por isso é necessário termos consciência de que, quando a teoria não consegue explicar determinado aspecto da realidade, a ciência ou o cientista deve olhar para essa teoria sem apego, sem paixão, buscar corrigir os erros ou sanar aquela dúvida para garantir que a sua primeira proposição estava correta. Mas, infelizmente, hoje em dia, a ciência acaba sendo tratada como política, ideologia e até religião por alguns. O que, na verdade, degrada a ciência em vez de enriquecê-la, porque ela passa a ser autoritária. Tudo aquilo que ela não consegue provar é simplesmente ignorado ou tratado como negacionismo ou qualquer outra coisa, porque me parece que esses cientistas não querem ser questionados. Segundo Popper, tudo que não pode ser falseável ou refutável não é científico. E ele também fala que a ciência produz teorias falseáveis que serão válidas enquanto não refutadas. Por isso, não há como a ciência tratar de assuntos religiosos, assim como ela não deve ser tratada como religião. Não sei como naquela época ele fala até da frase eu creio na ciência, né? Crer na ciência. A ciência não é questão de credo. Ela não é uma verdade eterna e absoluta. E se houver uma única hipótese, a teoria é questionada e deve seguir todo o seu processo de novo até que tenha uma resposta para aquela pergunta. E aí a gente vê que hoje está acontecendo, infelizmente, ao contrário. E a gente só espera que o mundo e as pessoas abram a mente para a gente buscar mais soluções para todos, não só soluções para determinados grupos que aceitam uma determinada informação, muitas vezes
ignorando outras, porque a gente não precisa ser uma média do mundo. Existem grupos de interesses, existem conflitos de interesses, existe muito dinheiro envolvido em tudo que a ciência traz hoje em dia. Existem pessoas que pesquisam estatísticas para que ela pareça uma coisa quando na verdade é outra. Ou seja, hoje em dia a gente tem que confiar na busca eterna pelo conhecimento e duvidar de tudo e de todos. Boa sorte.